organicamente, e práticas que eram absolutamente proibidas começaram a acontecer. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebeu. Essas mudanças não são apenas políticas, elas são espirituais. Elas não são aleatórias. Elas seguem exatamente a sequência descrita na Bíblia para os dias finais. É como se Deus estivesse, pouco a pouco, retirando os bloqueios que ficaram ali por quase 2000 anos. Como se Ele estivesse dizendo ao mundo: agora é o tempo. Agora o cenário está pronto. Por quase 2 milênios, o Monte do Templo permaneceu sem um templo judeu. Desde o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o segundo templo, aquela área ficou sob domínio gentílico. Muçulmanos construíram ali o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Judeus foram proibidos de orar. Qualquer tentativa era imediatamente reprimida. E muitos pensavam: isso nunca vai mudar, é impossível. Se mexer nisso, o mundo entra em guerra. Só que a Bíblia nunca disse que seria fácil. Ela disse que aconteceria. E é aqui que entra a fala de Jesus, que muita gente lê, mas poucos entendem profundamente. Em Lucas 21, Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumprissem. Ou seja, haveria um período determinado por Deus em que Jerusalém estaria fora do controle pleno do povo judeu. Mas esse tempo teria um fim. E quando esse tempo começasse a se encerrar, sinais começariam a aparecer. O que estamos vendo agora são exatamente esses sinais. Pequenos para quem olha com olhos naturais. Gigantescos para quem discerne espiritualmente. Movimentos que indicam que o controle espiritual e religioso daquele lugar está mudando. Que algo está sendo preparado. Que uma porta começou a se abrir depois de séculos fechada. E o mais impressionante é que isso não está acontecendo em um cenário de paz, mas em meio ao caos. Guerras, ameaças, ódio internacional contra Israel, pressão da ONU, alianças militares se formando ao redor. Tudo exatamente como os profetas anunciaram. É como se o palco estivesse sendo montado ao mesmo tempo em que o pano de fundo escurece. E é por isso que esse momento é tão sério. Talvez você pense: mas sempre houve tensão em Jerusalém. Sim, sempre houve. Mas nunca como agora, com tantos elementos proféticos alinhados ao mesmo tempo. Nunca com Israel restaurado como nação. Nunca com Jerusalém sob controle judeu. Nunca com os preparativos do templo tão avançados. Nunca com o cenário geopolítico tão parecido com Ezequiel 38, Zacarias 12 e Daniel 9. Nunca com a igreja tão próxima do arrebatamento. E aqui vai algo que eu preciso falar com amor,